Olá, boa noite. Estamos aqui eu, Samanta, e meu esposo Kael, para nós apresentar para vocês a última lição do livro Sua Família Está Pronta para Arrebatamento? E antes disso, não se deixe de se inscrever. Curte nossos vídeos, nossos canais, né? E aproveite os conteúdos das mensagens que está sendo transmitida. Amém. O título da mensagem 5 é Família de Vencedores. Nós vamos começar a leitura. Querido casal, ao longo deste livro tocamos em vários pontos cruciais para Deus e para nós com relação ao casal e à família. É muito importante perceber o que é a família para Deus, principalmente agora nos tempos finais. O Senhor está preparando a igreja para a sua volta. Aprofundando-nos nos detalhes deste processo, veremos que se trata de preparar cada família. Deus está preparando cada família para ser arrebatada como vencedores. Esta tem de ser a nossa visão. Com a pandemia do Covid-19, vivemos experiências que nunca tivemos antes. Estes são tempos de bênção ou de maldição. Certamente para nós, o povo de Deus, são tempos de bênção, porque consideramos o que é importante que Deus nos dá para restaurar nossos relacionamentos, visando ao arrebatamento de toda a família como vencedores. Isso é o que está no coração de Deus. Ao longo deste livro, abordamos a importância de cada um na família em 3 tipos de relacionamentos: entre os cônjuges, entre pais e filhos e entre irmãos. A vida familiar não vem pronta, mas precisa ser edificada. Não é herdada, mas precisamos construí-la juntos. Os vínculos que estabelecemos pelos relacionamentos na família são para toda a vida. São vínculos estabelecidos por meio da vida divina e da vida humana juntas. Deus nos revela na palavra uma direção para todo o viver familiar. Em Gênesis 1, 26 a 27, lemos alguns pontos-chave. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fomos criados, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus coloca junto 2 seres que possuem sua imagem e semelhança. Essa união só pode dar certo. Você dirá: mas está dando errado? Mas não está dando nada certo. Temos muitos problemas. Sim, de fato, há muitos problemas. Mas isso é resultado da queda do homem, não da criação de Deus. Na criação divina, o projeto conjugal e familiar é perfeito, pois é reflexo da imagem e semelhança do Criador. Como vimos, o homem e a mulher foram criados por Deus diferentes em alguns aspectos. São diferentes, mas são complementares. O homem e a mulher são um na essência, diferentes na função e estão dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Foi assim que Deus criou e é assim que devemos perceber. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, lemos a bênção de Deus ao casal. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. As primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia para o ser humano foram uma bênção não individual, mas para o casal. Frutificação e multiplicação, o que ocorre por meio do casamento. Cada casal deve ver que Deus quer abençoá-lo. Isso é muito importante. Amém. Em Gênesis 5:3 lemos: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem.
e lhe chamou Sete. Após a queda, o homem começou a gerar filhos à sua semelhança. Note que já não era a imagem e semelhança de Deus, mas de Adão. Dois seres criados por Deus, segundo sua imagem e semelhança, só podem dar certo. Mas dois seres com a imagem e semelhança de Adão só podem dar errado. Antes que você desanime, quero dizer-lhe que nós, que cremos no Senhor, fomos salvos de Adão e estamos em Cristo. Nele, a imagem e semelhança de Deus são restaurados. Aleluia. Aleluia. Em Cristo temos a imagem e semelhança de Deus. Isso implica ter também domínio. Deus disse ao casal: enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Isso é de grande importância. Fomos criados para dominar, para sujeitar tudo aqui. Você pode dizer que está cheio de problemas por diversas situações, mas lembre-se, o casal foi criado para sujeitar e dominar. Contudo, isso só será possível se os dois forem um, porque quando se tem a imagem e semelhança de Deus, é possível que dois se tornem um. Podemos escolher em quem viver, em Adão ou em Cristo. A imagem de Adão, sempre seremos dois. Em Cristo, podemos ser um. Amém. Não diga que é impossível ser um, porque o que Cristo fez na cruz foi para que nossa unidade se tornasse possível. Isso visa a bênção para o seu relacionamento e a sua família. E mais, quando os dois se tornam um, o poder e a autoridade de Deus se manifestam. Deus disse claramente: multiplicar, encher a terra e sujeitar. Isso significa que essa bênção relacionada à imagem e semelhança de Deus para domínio também é concedida aos filhos. Se você quer o bem de seus filhos, viva essa realidade. Então, o primeiro ponto aqui que nós vemos que o casal ele foi criado na bênção de Deus. Deus já criou o casal dentro da vontade dele, querendo abençoar. E o homem tem o poder de dominar sobre todas as coisas se ele é um com Cristo. O casal pode ser um com Cristo. Para mim ser um com minha esposa, eu preciso ser um com o Senhor. Para o Senhor ser um conosco, nós também precisamos ser um com o outro. É verdade. Por isso que nós precisamos do Senhor. Verdade. E quando nós estamos no Senhor, aqui o livro diz, né? Você pode dizer que está cheio de problemas e por diversas situações, mas lembre-se, o casal foi criado para sujeitar e dominar. Contudo, isso só será possível se os dois forem um, porque quando se tem a imagem e semelhança de Deus, é possível que os dois se tornem um. Aleluia. Amém. E com isso, né, o reflexo vai nos nossos filhos, que quando somos um, eles também são um, né, com o casal. Amém. Amém. Durante o tempo de isolamento social por causa da pandemia, algumas famílias tiveram um bom relacionamento e restauraram o viver familiar, porque passaram a ter mais tempo para a convivência. Mas é muito triste que, em outras famílias, esse período tenha gerado brigas e discussões. Certamente não é isso que Deus quer. Por que há briga e discussão? Porque ambos foram enganados por Satanás e pelo pecado. É certo que problemas existem, mas é pela unidade do casal que ambos vencerão e sujeitarão as diversas situações. Isso será transmitido também aos filhos que verão o viver dos pais. Um casal que tem a imagem e semelhança de Deus gera família à imagem e semelhança de Deus. Agora, um casal que guarda a imagem e semelhança de Adão vai gerar família à imagem e semelhança de Adão. Ou seja, os problemas e desentendimentos não ficarão somente numa geração,
mas serão transmitidos também a outras gerações. Como pais, temos a responsabilidade de transmitir o Senhor e sua realidade aos filhos. Esse ponto aqui eu toco bastante, né? Nós temos, né, uma filha de 3 anos e assim, né, a gente fala, contando as histórias bíblicas para ela, né, é cada fruto, né, é cada pontinho ali, ela vai sendo constituída da palavra do Senhor, né? E toda vez que a gente lê, né, para ela quer mais, quer saber mais, né? Pede para estar lendo. Então, isso é o começo, né, da gente, como pais, introduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém. Em Gênesis 22:17b, lemos: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Certamente desejamos que nossa descendência subjugue os inimigos, mas isso será possível apenas quando vivermos segundo a palavra de Deus. Quero falar especificamente aos casais que estão tendo problema. Este é o dia e o momento de tomar a palavra de Deus pela fé e dizer: eu quero começar de novo, com base na palavra e nas promessas de Deus. Podemos ver o resultado de um casal decidir andar nesse caminho de dependência de Deus e juntos, em unidade, vencer os problemas. Em Gênesis capítulo 5, temos a genealogia de Adão, com sua descendência segundo a linhagem de Sete. Ali vemos os anos de cada descendente até gerar filhos, os anos depois de gerar filhos e os anos totais da vida. Contudo, em Gênesis 4, 17 ao 24, na descendência de Caim, não se registra os anos de cada geração, mas apenas o que fizeram. Isso indica que essas pessoas não tiveram um viver na presença de Deus e seus anos não foram contados. Os que dependeram de Deus tiveram seus anos contados e o registro do que geraram vida. Desejo que esse tempo de pandemia e distanciamento seja contado diante de Deus em sua família como o período em que a vida é gerada. Nós não podemos, viver os nossos dias, os nossos anos como família, longe da presença de Deus, fazendo as coisas de acordo apenas com a vida cotidiana aqui. Todos os nossos dias precisam ser contados diante de Deus. Mas para que os nossos dias sejam contados, precisa da presença de Deus. É o Senhor que conta os nossos dias. Nós não podemos, viver uma vida familiar sem produzir vida. A vida familiar, ela precisa produzir vida, Ela precisa testificar dessa semente que um dia foi plantada em nós. Amém. Amém. Precisamos perceber que o desejo de Deus não é salvar apenas uma pessoa, Amém, mas a família inteira. A unidade da salvação de Deus é a família. E encontramos vários exemplos disso na Bíblia. Em Gênesis 6, encontramos o juízo de Deus sobre a geração da época de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Estamos vivendo os tempos finais, como nos dias de Noé, tempos de juízo da parte de Deus para o mundo. Mas para nós que somos de Deus, devem ser tempos de salvação da família. Gênesis capítulo 6, versículo 13 diz: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Contudo, no versículo 18 temos uma família completa. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus não quis salvar somente Noé, mas a família de Noé.
Então ordenou que ele construísse uma arca. Noé não podia construir a arca sozinho. Ele a construiu com a cooperação dos filhos. Por que os filhos cooperaram? Porque ouviram de Noé. Deus vai julgar o mundo e precisamos construir a arca. Amado casal, será que nossos filhos sabem que o mundo será julgado? Acaso os criamos no temor do Senhor, levando-os a ter experiência com Ele? É preciso considerar seriamente essa questão. Creia na palavra de Deus e em sua promessa. É possível viver essa realidade. Aqui a experiência de Noé é muito forte, né? Nós vemos que construir uma arca em meio a pessoas incrédulas, ganhar essa visão de Deus e executá-la, não foi algo fácil para Noé. Tanto é que ele dependeu, né, precisou dedicar muito tempo na construção dessa arca. E o mais interessante é como que o Noé conseguiu convencer os filhos, né, e sua família a edificar essa arca. Às vezes nossos filhos podem, né, não estar ouvindo o chamamento do Senhor. Às vezes nós convidamos para estar nas reuniões, para se apresentar, mas não desperta neles o sentimento, né? E o ponto que eu toco é que Noé, ele conseguiu envolver a sua família no serviço a Deus. Às vezes o chamar para uma reunião da igreja talvez não surte o efeito se os filhos não verem que o encargo do Senhor é algo sério, né? Ou seja, para os nossos filhos estarem alegres na vida da igreja, eles precisam estar envolvidos com os serviços da igreja. Eu acho que esse que era o coração de Noé. Mesmo ganhando a visão do Senhor, né? Que a visão veio para Noé, ele se comprometeu não só a fazer aquilo que Deus quis que ele fizesse, mas ele se comprometeu a envolver a sua família nesse projeto, que eu acho que é o que todos nós devemos fazer hoje. Nós devemos valorizar o serviço que temos na igreja, né? Cada serviço, cada função na igreja é importante, mas os nossos filhos precisam ver isso desde pequeno. Eles precisam se envolver, eles precisam ver que fazendo aquilo, eles irão contribuir para algo muito maior, que é, úteis, né? Que são úteis ao Eles são úteis ao Senhor, né? E a edificação da arca, na verdade, já está quase pronta, né? A vida da igreja já está se preparando para encontrar com o Senhor. Mas quanto que a minha família e os meus filhos estão envolvidos nesses serviços, né, que apressam a vinda do Senhor? Então nós precisamos ter esse coração de Noé. Amém. O Senhor vai julgar essa terra, mas os nossos filhos precisam estar inculcados, né, a respeito disso também. Nós não conseguimos edificar nada sozinho, precisamos da nossa família. Amém. Amém. Em Êxodo 12, temos outra passagem sobre a salvação da família. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus ordenou que tomasse um cordeiro para cada família. Isso é tremendo. Deus não determinou um cordeiro por pessoa, mas um para cada família comer naquela noite. Sabemos que Cristo é o cordeiro pascual. Que maravilhosa! Que maravilha. Amado casal, hoje temos a chance de, como família, comer Cristo. Esse é um processo positivo deste período em que estamos. No passado, por causa de horários diferentes, com crianças na escola, pais no trabalho, era difícil ter um momento juntos. Cada um comia sua porção espiritual, quando lhe mais convinha. Agora temos a oportunidade de estar todos em casa, de aprender a sentar à mesa e comer juntos do Cordeiro, que é Cristo.
Deus quer restaurar nossas reuniões familiares. Esse ponto é muito, né, muito edificante, né, que é a coisa mais prazerosa você juntar o esposo, os filhos, para estar desfrutando do Senhor. Graças ao Senhor, que lá em casa a gente, né, Caio? A gente junta a Suiane, vai ler o livro, vai ler as historinhas da Bíblia para ela. Né? Isso tem edificado, né? Graças ao Senhor. E eu falo, né, para as pessoas, vocês não têm essa prática, passa a ter, que é, assim, é um convívio, assim, é bem aconchegante. Dali a gente, né, tem as conversas, tem a conversa, né, como casal, um falar com o outro, que sucedeu durante o dia, mas também tem um momento ali de ter uma porçãozinha, né, para o Senhor, né, estar desfrutando do Senhor. E isso é muito rico. Amém. Em Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, diz: Quando os filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Nessas oportunidades, os filhos verão coisas que não tinham visto e passarão a compreender o que não compreendiam. É nessas oportunidades, os filhos verão coisas que não tinham visto e passarão a compreender o que não compreendiam. Precisamos transmitir à próxima geração o legado das experiências que temos com o Senhor. Salmo 78, 3, 4, lemos: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contataram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Os pais precisam transmitir de geração em geração os feitos do Senhor. É maravilhoso que hoje podemos dizer aos filhos: eu quero que vocês conheçam a história de papai e mamãe com o Senhor. Contar-lhes a experiência da família com o Senhor irá levá-los não somente a conhecer a palavra de Deus, mas os feitos de Deus em nossa vida. Isso certamente será grande impacto neles. É muito interessante que em Êxodo 12, toda a família guardaram juntos a Páscoa para salvar o primogênito. Temos nisso um princípio. Toda a família se envolve para salvar um. Isso é muito importante porque nosso desejo é o de Deus, é que toda a família seja arrebatada, isto é, que haja uma família de vencedores. Isto é o que está em seu coração. No caso de Noé, o pai recebeu a aliança e transmitiu aos filhos. Em Êxodo, a família inteira se envolveu em algo que Deus estabeleceu para salvar um, o primogênito. Esse ponto da Bíblia ele é muito forte, né? Deus iria julgar o Egito. E infelizmente ele precisou, né, usar da morte dos primogênitos. Eu creio que era para mesmo chamar a atenção dos filhos de Israel. Chamar a atenção naquilo que Deus foi um Deus justo, sempre foi um Deus justo. E Deus não gostou que o povo de Israel fugisse da presença de Deus, que esquecesse Deus da forma que eles esqueceram. Então, a família toda se envolveu para salvar o primogênito. O último castigo ali das 10 pragas foi a morte do primogênito. Então, quem estava ali na mira ali dos anjos da morte eram os primogênitos. Todavia, a família se uniu num rito a fim de salvar um da casa. Então, esse é um princípio que nós devemos sempre estar levando conosco. Às vezes é um da nossa casa que não quer nada, que não quer o Senhor, que não está tendo força para buscar o Senhor. Mas o que o restante da família está fazendo para este? Será que todos estão comendo do cordeiro juntos? Será que todos estão, ali experimentando das ervas amargas do cordeiro, desfrutando da palavra do Senhor, orando, a fim de salvar um? Porque
não é uma questão de cobrança. Aqui, quando o Senhor falou em Êxodo, o Senhor não cobrou nada do primogênito, né? Então nós não podemos cobrar nada daquele que está fraco, mas nós, cada um de nós precisa envolver cada vez mais para salvar um e buscar o auxílio do Senhor para que esse único, né, esse primogênito seja salvo também. Amém. Né? Outra porção que também relata o juízo e a salvação de Deus está em Josué 2, 18 e 19. Ali lemos as instruções que Raabe recebeu dos israelitas que foram espiar a boa terra prometida a eles por Deus. Ela deveria atar um cordão de fio de escarlata à janela por onde os fizeram descer e recolher em casa o pai, a mãe, os irmãos e a toda a família do pai. Se alguém deles saísse da casa e fosse morto, seu sangue lhe cairia sobre a cabeça. Isto é, ele mesmo seria culpado, e os espias estariam inocentes. Mas, se alguém estivesse em casa e fosse morto, o sangue cairia sobre a cabeça dos espias. Raabe havia ajudado os 2 espias e sabia que viria o juízo de Deus sobre a cidade. Os 2 que lhe deram um cordão de fio vermelho para que amarrasse a janela. A cor vermelha tipifica o sangue. Temos uma casa na qual há o sangue. A instrução foi recolher em casa pai, mãe e irmãos. Mais adiante, em Josué 6, é narrada a tomada de Jericó e o juízo de Deus sobre ela. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela, e acamparam fora do arraial de Israel. Isso nós lemos em Josué capítulo 6, versículos 17, e depois versículos 22 e 23. Temos outra pessoa que trouxe a salvação para os pais e aos irmãos. A Bíblia nos mostra a salvação da família de diversos ângulos. Vemos pais vindo para a salvação dos filhos, toda a família agindo para a salvação de um, e agora uma filha agindo para salvar os pais e os irmãos. A visão é que queremos que todos da família sejam salvos, sejam arrebatados como vencedores. Amém. Você não quer que seus filhos e cônjuges sejam arrebatados? Mas Satanás faz de tudo para que isso não seja realidade. Por isso devemos vigiar, pois o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, lemos: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Atentemos para o fato de que, enquanto Deus quer salvar nossa casa, Satanás fará tudo para que isso não aconteça. Para alcançar seu objetivo, ele precisa fazer apenas uma coisa: entrar em casa e causar divisão. De acordo com o que o Senhor falou, se a casa é dividida, ficará deserta. A casa, que era para subjugar Satanás, se tornou destruída porque a divisão entrou. Veja a importância de uma família que vive a realidade da unidade. Os exemplos que vimos mostram que é nesta condição que a salvação ocorre. Os cônjuges, pai e mãe, pais e filhos,
Os filhos e os irmãos devem estar em unidade, devem ser um só. Nós vimos a salvação. Noé, por meio da aliança, por meio da promessa de Deus, trouxe a salvação para toda a casa. Na Páscoa, pela consciência que tinha de salvar o primogênito, todos se envolveram. Passaram o sangue na porta, permaneceram em casa e comeram do cordeiro pascal, que simboliza Cristo. O que a prostituta Raabe fez? Salvou os pais, os irmãos e toda a parentela. Em Mateus 24, 40 a 42, o Senhor Jesus falou sobre os tempos finais. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A advertência do Senhor é que haverá 2, mas não serão os 2 tomados no momento do arrebatamento. É necessário vigiar. A porção equivalente de Lucas é chocante. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. É chocante porque nos mostra o casal. Quando leio essa passagem, sinto grande dor. Você ama seu cônjuge? Vocês não têm o sonho de ser arrebatados juntos? Tenho orado nestes últimos dias. Senhor, peço uma coisa a Ti, que eu seja arrebatado com minha esposa, que meus filhos também sejam arrebatados, e a família dos meus filhos também. Vamos ler junto? Senhor, peço uma coisa a Ti, que eu seja arrebatado com a minha esposa, que meus filhos também sejam arrebatados e a família de meus filhos também. Prosseguindo no trecho do Evangelho de Mateus, vemos 2 pessoas, provavelmente da mesma família, trabalhando juntas no campo e no moinho, mas apenas uma foi tomada. Por conhecer o coração de Deus, podemos dizer que certamente Ele quer salvar a família toda, e não tem alegria em arrebatar apenas parte dela. Se queremos que nossa realidade seja diferente, não podemos mais dar chance a Satanás para nos dividir. Este tempo é uma grande demonstração do amor de Deus para nós. Voltemo-nos ao Senhor, dizendo-lhe que desejamos que todos de nossa família sejam arrebatados como vencedores. Senhor, salva minha família. Pago qualquer preço para que toda a minha família seja salva. Amém. Concluiremos este livro com uma oração. Amado Senhor, ao tocar no que está em teu coração, também ficamos comovidos. Como é bom saber que o que preparaste para nós é a salvação e o arrebatamento de toda a família. Tu não tens alegria em deixar ninguém para trás. Por isso, Senhor, dá-nos tua palavra e teu Espírito. Dá-nos a chance de restaurar todos os laços familiares por meio da vida divina e da vida humana. Senhor, neste momento, declaramos a Ti que não queremos mais dar oportunidade a Satanás. Entra em nossa casa e faz o que está em teu coração. Queremos permitir que operes e salve nossa casa. Salva cada família. Esse é teu desejo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Também em nome de Jesus, abençoamos cada família. Amém. Aleluia. Amém. Então concluímos este livro. Sua família está pronta para o arrebatamento. Eu creio que agora, nossas famílias estão mais prontas para o arrebatamento. Aqui nós tocamos em pelo menos 4 pontos principais.
O primeiro, nós fomos criados por Deus e nós podemos, né, sujeitar, dominar sobre qualquer dificuldade, mas para isso nós precisamos ser um, né? O casal é um com o Senhor, é um com o outro, é um com os filhos precisam ser um com os pais, e os filhos precisam ser um entre os irmãos, né? E também nós tocamos ali a respeito de Noé, precisou edificar a sua casa, mas precisou envolver a sua família no plano de Deus, em fazer a arca para salvar toda a sua família. E também quando Deus precisou julgar, né, a terra do Egito, a família toda envolveu a fim de salvar o primogênito, né? E a história da prostituta Raabe é que ela entendeu o plano de Deus, né, numa época tão difícil, e em meio a lutas e guerra, ela conseguiu salvar a sua casa, porque confiou em Deus e confiou na salvação que vinha, né, por meio dos irmãos. Então esse é a forma de nós temos de viver a vida da igreja. Amém. É uma eterna vigilância, né? Isso. Alguns casais ainda hoje têm dificuldade, né, de apresentar os filhos ao Senhor, mas não podem deixar de apresentar os filhos ao Senhor, não pode deixar de se apresentarem ao Senhor, né? Nós, como os casais, nós temos a necessidade de estar orando e edificando uns aos outros. Sim. Nós precisamos cuidar como cônjuges, como pais, como os irmãos, né? É dessa forma que a nossa família vai ser achada pronta para o arrebatamento, nesse estado de constante vigilância, mas também é um constante desfrute, né? Amém. Como é bom saber que em meio a tantas dificuldades, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas nessas dificuldades nós temos o Senhor conosco, nos preparando e nos equipando para o arrebatamento. Amém. Amém. E para que o mover do Senhor haja, né, na nossa família, né, precisamos ser o quê? Um com o mover do Senhor. Amém. Que é assim que o Senhor opera em cada família. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós rogamos aos irmãos que, se você ainda não viu as outras mensagens a respeito desse livro, volte ao canal da Igreja Ribeirão das Neves. Sim. E ali nós temos o conteúdo completo na íntegra dos casais que compartilharam conosco as suas experiências, seu sentimento a respeito da leitura desse livro. Então se inscreva no canal da Igreja Ribeirão das Neves, continua nos assistindo, continua ouvindo as nossas mensagens que são transmitidas todo final de semana, e durante a semana nós temos várias mensagens para edificar a sua casa, para te chamar a fazer parte desse reino celestial, desses filhos que somos, né, filhos do Senhor, e seremos arrebatados juntos. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, seu casamento e toda a sua família. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.